vamos direto ao ponto hoje para entender uma das máquinas mais incríveis do nosso corpo, o sistema excretor. É ele que garante o equilíbrio da vida, literalmente. E para guiar a nossa análise, a gente vai usar como base a obra clássica Fisiologia Renal de Vander para desvendar como os rins conseguem essa façanha de manter a homeostase. Então, para a gente começar, fica essa pergunta no ar. Pensa bem, como é que o corpo se vira com um excesso de sal de uma refeição, ou com a falta de água depois de um exercício, ou mesmo com todos os resíduos que o nosso metabolismo produz sem parar? A gente está o tempo todo desafiando o nosso ambiente interno. A grande questão é como ele se mantém estável no meio desse caos todo. Pois é, a resposta está num sistema, uau, incrivelmente eficiente. E a missão desse sistema todo, dá para resumir numa palavra só: equilíbrio. É uma tarefa, olha, crítica, que não para nunca e que é simplesmente essencial para a gente continuar vivo. E esse tal equilíbrio tem nome, né? Homeostase. Mas ó, isso não é só um conceito de livro, não. É a coisa acontecendo em tempo real. É a regulagem da água, dos eletrólitos, do pH, tudo na medida certa. Sabe por quê? Porque cada uma das nossas células precisa dessa estabilidade para funcionar direitinho. Se isso falha, bom, as reações químicas que nos mantêm vivos simplesmente param. E quem comanda essa orquestra toda? Os rins. E o trabalho deles vai muito, mas muito além de só filtrar o sangue. Eles são verdadeiros gerentes. Eles regulam o volume de líquidos, a osmolaridade do plasma, o balanço de íons importantíssimos, o pH. E como se não bastasse, ainda funcionam como uma glândula, produzindo hormônios essenciais, tipo eritropoetina, renina e até a forma ativa da vitamina D, o calcitriol. É muita coisa. Tá, mas como é que isso tudo acontece na prática? Bom, o ponto de partida é uma capacidade de filtração que é simplesmente absurda. Vamos dar uma olhada de perto nessa máquina. E o motor dessa máquina toda é o néfron. Pensa assim, cada rim tem mais ou menos 1 milhão dessas pecinhas microscópicas. São eles, os néfrons, que estão lá trabalhando sem parar para purificar e equilibrar o nosso corpo. Agora, se prepara para a escala do trabalho deles. 180 litros por dia. É isso mesmo, 180 litros. Isso é o volume de plasma que os rins filtram em 24 horas. É um volume absurdo, muito maior que todo o plasma que a gente tem no corpo. Para colocar isso em perspectiva, é como se todo o nosso plasma passasse por essa estação de tratamento umas 60 vezes por dia. Essa filtração em massa é o segredo, sabe? É o que permite um controle super fino e uma limpeza eficiente dos resíduos. É quase uma lavagem de alta pressão interna. E claro, na prática clínica, a gente precisa medir essa eficiência toda. É aí que entra a famosa TFG, a taxa de filtração glomerular. Ela é um dos principais indicadores da saúde dos rins. Se a TFG começa a cair, opa, é um sinal de alerta de que essa máquina de filtrar está com algum problema. Ok, então a gente filtrou um volume gigante de líquido. Mas e agora? Agora, esse filtrado todo entra numa espécie de linha de montagem super sofisticada para ser processado e refinado. Basicamente, a formação da urina passa por 3 etapas. A primeira é a filtração glomerular, essa que a gente acabou de ver. Depois vem a reabsorção tubular, que é o corpo pegando de volta tudo que é importante e não pode ser jogado fora. E por último, a secreção tubular, que é um jeito de jogar no lixo mais algumas coisas que não foram filtradas antes. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra o poder da reabsorção de um jeito fantástico. Olha só os números. De 180 litros de água filtrada, a gente joga fora na urina menos de 2. Ou seja, mais de 99% volta para o corpo. Para o sódio é quase a mesma coisa. E a glicose? 100%. O corpo recupera tudo. Não tem desperdício de coisa boa. O que vai embora mesmo são os resíduos, como a ureia, que é excretada em uma proporção bem maior. Mas calma lá, essa linha de montagem não funciona no modo automático não, de jeito nenhum. Ela é ajustada o tempo todo por um painel de controle super complexo, cheio de sinais hormonais e neurais que estão sempre de olho nas necessidades do corpo. E quem são os gerentes desse painel de controle? 2 dos principais são o ADH, a vasopressina, e a aldosterona. O ADH é o gerente da água. Se o plasma está muito concentrado, ou seja, falta água, o ADH entra em ação e manda o rim reabsorver mais água.
Já a aldosterona é a gerente do sódio. Ela controla a reabsorção de sódio, o que é fundamental para regular o volume de sangue e a pressão arterial. E essa aldosterona não trabalha sozinha. Ela faz parte de um sistema em cascata, o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que a gente precisa guardar é que tudo começa no rim, com a renina. E essa reação em cadeia é um mecanismo poderosíssimo para fazer o corpo segurar sódio e água, e com isso aumentar a pressão arterial quando ela cai. Beleza, então vamos amarrar tudo isso. A gente viu a filtração gigante, o processamento super seletivo na linha de montagem e o controle fino dos hormônios. Como é que essa engrenagem toda funciona junta para manter o equilíbrio? Resumindo, então, os pontos-chave são estes. Primeiro, a missão é a homeostase. Para chegar lá, os rins começam com uma filtração gigante, de 180 litros por dia, que dá a eles um controle muito preciso. Depois, uma reabsorção mega seletiva recupera o que é essencial. E por fim, hormônios como o ADH e a aldosterona funcionam como um ajuste fino, regulando a saída de água e sal de acordo com a necessidade do momento. Olha, fisiologia renal é um universo, né? E é fascinante. Para quem quiser aprofundar ainda mais, tem os materiais complementares bem legais aqui na descrição, com exercícios e resumos para ajudar nos estudos. Vale a pena conferir. E para a gente fechar, fica uma provocação que já conecta tudo isso com a prática clínica. Pensa comigo, se todo esse sistema de regulagem dos rins começa a falhar, quais são as primeiras consequências, o que um médico deve procurar tanto nos sinais do paciente quanto nos exames de laboratório? Pensar nisso é o que transforma o conhecimento de fisiologia em raciocínio clínico.